Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Glória a Deus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele Vai fazer o que lhe agrada. sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só aleluia. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer O impossível o impossível. Eu também creio. Porque o impossível só Ele pode fazer. Bendito seja o nome dEle, do Senhor Jesus, para toda a eternidade. Glória ao nome dEle, para sempre. Mais uma vez, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Estou agradecido, feliz, satisfeito por essa oportunidade que o Deus eterno nos concede de poder, mais uma vez, nos reunirmos em um propósito único. E a Bíblia diz que quando os crentes se reúnem, aí uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm palavra. É assim a reunião dos crentes. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, aí Ele é que vai trabalhando, e aperfeiçoando, fazendo o ambiente ficar agradável. E nesta noite a gente sente, que o ambiente está propício, aleluia, para nós adorarmos ao Deus dos céus. É só ficarmos ligados, sintonizados, porque Deus nessa noite pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Pode trazer resposta de oração. Quem sabe alguém está orando há muitos anos, Deus pode nesta noite trazer a resposta da sua oração. Não perde culto. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós entendemos que Ele já foi dito aqui, não é homem para que fique por aí mentindo. Então Ele fala e cumpre. Glória ao nome dEle para sempre. Quero externar a minha alegria, satisfação, e digo que até disse para minha esposa hoje: eu não posso dizer não a convite nenhum de pregação para pregar o Evangelho. Nunca vou dizer, pastor. Nunca vou dizer não. E se não tiver condições de ir, o Espírito Santo resolve esse negócio. Não vou dizer não. Achei que estaria no culto na Maringá, culto de senhores, até ensaiamos lá. Ou então em uma congregação no Alta Maravilha, porque o presbítero me disse: rapaz, me ajuda, vai me ajudar lá. Eu achei até que ele ia comunicar, mas não sei o que aconteceu. Também pensei nisso.
mas de modo que pensei que estaria na minha congregação adorando o Senhor. Mas eu estou feliz de estar aqui, entendo que é a mão do Senhor. Eu entendo quando alguém lembra de você e o conselho está orando, lembrou de alguém, ore por ele. É o Espírito Santo de Deus que trabalha nesse sentido. Se você está lembrando de alguém, pode orar. Ore, que Deus é que está mandando você orar, porque você lembrou talvez de alguém que tenha tanto tempo que você a viu. Eu disse, pastor, eu vi a nora do pastor Adelmário um dia, deixa eu olhar direito para ver se ainda consigo. Mas agora eu lembrei que vi ali a esposa do irmão Adriel. Graças a Deus. Os meus agradecimentos ao pastor da igreja, pastor José Silva. Nos conhecemos há algum tempo, percebemos que é homem de Deus, tem conduzido o rebanho de Deus. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, pastor, no nome do Senhor Jesus, a congregação, que o Deus eterno possa estar coroando de bênçãos. E no nome do Senhor Jesus, eu gostaria de ler um texto. Eu já li, eu releio esse texto da palavra de Deus. Na verdade, quando o pastor me falou, que eu desliguei o telefone, veio um texto ao meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e o verso de número 5, que fala que Pedro estava guardado na prisão. Pedro guardado na prisão. Mas depois me veio, no passado do tempo, esse outro texto, e percebi que ele ficou mais visível no meu coração. Aí entendi assim, um texto que é muito conhecido, porque é um texto das parábolas de Jesus, não é? Jesus narrando uma parábola, e os crentes todos conhecem essas parábolas que Jesus narrou. Capítulo de número 10, e o verso que nós lemos é o verso de número 30. Respondendo Jesus, diz: descia um homem, atenção a isso, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando não morto, meio morto. Esse homem não morreu, esse homem estava meio morto. Todos nós sabemos que, e se eu pudesse dar um tema a essa nossa pregação nesta noite, diria: quem se importa com você? Quem é que se importa com você? E quando eu vinha, lembrei que hoje eu estava na feira muito cedo e vi muitas pessoas com raminho, porque hoje para a igreja católica é domingo de Ramos. Aí tinha muita gente por aí com os raminhos, mas é bíblico, viu? Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, e as mulheres, o povo, cortava ramos e colocava, e Jesus passando com esse jumentinho em cima desses ramos. É bíblico. Algumas distorções é no sentido de eles comemorarem a ressurreição de Cristo, que ali não é ressurreição, porque Jesus nem tinha morrido ainda. Ali ainda vai, pastor, acontecer a Páscoa, para que Jesus introduza o que nós participamos hoje, que ficou como definitivo para a igreja, que é 2 mandamentos que ficaram: batismo nas águas e Santa Ceia. Esse ficou. Então Jesus vai destituir a Páscoa e introduzir a Santa Ceia, que nós participamos hoje. Mas é a Bíblia que eles fazem aí, está nas Escrituras. Porque lá na saída do Egito,
Deus disse que eles tinham que celebrar a Páscoa, que tinha que comer rápido, em pé, com pão levedado, não podia botar fermento, comer depressa, com uns cingidos, em pé, com ervas amargas, e saísse do Egito. E Deus disse que ali seria estatuto perpétuo até hoje lá. Em Israel eles comemoram isso. E depois é que Jesus vai destituir a Páscoa nos dias dele, porque todos nós sabemos que teria que matar cordeiro, e Jesus definitivamente cumpre isso para a gente estar aqui nesta noite. Jesus fez esse sacrifício de uma vez por toda para nos dar direito de estarmos nesta noite aqui no nome do Senhor Jesus. Está dizendo isso por quê, Josué? Porque precisamos ter amor por aqueles que ainda não têm compreensão também das Escrituras. E nesta noite a minha fala é em torno disso, desse amor que Jesus mostrou dentro dessa parábola do bom samaritano. Quem é que se importa com você? Quem é que se importa conosco? A Bíblia diz que Jesus, depois que ressuscitou, tinha dado aquela espalhada nos discípulos. Pedro disse: eu vou pescar. Os outros disseram: vou também. Mais dois vai no caminho de Emaús, caminhando e conversando. Quem é que se importa com você? A Bíblia diz que o mesmo Jesus começou a caminhar com ele e perguntar: que palavras são essas que vocês caminhando vão conversando entre si? E a Bíblia diz que um chamado Cleópatas, Lucas registrou o capítulo de número 24, chamado Cleópatas, disse assim: tu és o único peregrino em Israel que não sabe destas coisas? Jesus disse: quais? Eles disseram: aqui diz respeito a Jesus Nazareno, um profeta poderoso, poderoso em palavra, poderoso em obra, e nós esperamos que fosse ele que remisse a Israel, mas hoje é o terceiro dia que essas coisas aconteceram e nada. Jesus disse: honestos e tarde de coração, para crer em tudo quanto disse Moisés e os profetas de mim. Abriu as Escrituras e foi falando com eles, e parece que é o verso número 32 que eles dizem assim: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Quem é que se importa com você? Tem um Deus nos céus, aleluia, que se importa pelas nossas vidas. Tem um Deus dos céus que está, aleluia, olhando para nós. E foi dito nesta noite que nenhum dos seus planos, nenhum, pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Bendito seja o nome dele para sempre. Todos nós sabemos que Jesus foi o príncipe dos pregadores. Jesus foi aquele que pregou a palavra de uma maneira muito especial. E ele tratou muito de assunto por parábolas. E deixa eu dizer para os que não sabiam, Jesus está no mesmo segmento dos líderes religiosos naqueles dias, que eles falavam muito por parábola. E Jesus, como um pregador, também andou por esse caminho, ensinando, pregando, orientando através de parábolas. E tem umas parábolas de Jesus que é muito conhecida, né? A parábola das 10 virgens, a parábola do filho pródigo, e essa parábola aqui do bom samaritano também muito conhecida. Então Jesus trabalhou muito nesse sentido de anunciar a palavra através das parábolas. Então Jesus, como um bom pregador, andava por esse caminho, utilizando sempre dessa forma de ensinamento, para que o povo compreendesse melhor aquilo que ele estava tentando introduzir na mente daqueles que lhe ouviam. Veja que um dia Jesus
disse para os discípulos: vocês também não estão entendendo não, é? Porque Jesus queria que eles entendessem melhor do que aqueles que ainda não tinham compreensão daquilo que ele estava dizendo. Jesus até ficou admirado com relação aos discípulos não ter entendido com relação àquilo que ele estava ensinando. Mas graças a Deus que ele vai trabalhando no sentido de que as pessoas vão entendendo aquilo que ele está tentando explicar. Então essa parábola do bom samaritano é bem interessante, porque Jesus está aqui pregando. Jesus está pregando. Quando um doutor da lei interroga Jesus, mas a Bíblia diz, tentando o quê? Tentando pegar Jesus, tentando testar Jesus. Aí ele diz para Jesus, um certo doutor da lei, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é que se faz para herdar a vida eterna? Essa pergunta até hoje soa. Essa pergunta até hoje estão perguntando por aí. Lembra de um jovem rico, que Lucas também registra, capítulo de número 18? O jovem rico, guardador da palavra de Deus, era homem que conhecia as escrituras, mas disse assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? Essa pergunta até hoje estão te perguntando por aí. E deixa eu dizer uma coisa: tem crente que muitas vezes tem dúvida da sua própria salvação. Porque acontece muitas vezes alguma coisa no decorrer do tempo, pastor, aí há uma dúvida muitas vezes. Então muitas vezes está sendo feita essa pergunta: o que hei de fazer para herdar a salvação? Jesus disse para esse homem rico: primeiro repreende, por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus, que está no céu. Você tem observado os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Então, se o jovem quer que seus dias se prolonguem na terra, o conselho de Jesus é: honre pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Ele diz: eu tenho observado desde a minha infância, tenho visto isso desde a minha infância. A Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus o amou. Sabe quem é que quer que as pessoas alcancem a salvação? Jesus. Por causa de quê? Por causa do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Por que, Josué? Porque Jesus salva todas as pessoas. A salvação está disponível para todos, independente de que seja, de classe social, de qualquer tipo que seja. Jesus está pronto para salvar, por causa do amor. Então veja, o que é que vai acontecer aqui com este homem? Primeiro é que Jesus vai responder a pergunta desse doutor da lei, fazendo duas perguntas. Porque Jesus tinha esse costume de sempre, quando via que a pergunta tinha um cunho diferente, no sentido de testar, Jesus respondia fazendo pergunta. Aí Jesus vai dizer a ele o seguinte: o que está escrito na lei? Como você lê? O que está escrito aqui nas Escrituras, na lei de Deus? E como você lê? E como você interpreta? Porque aqui nesse nosso país há muita gente que lê as Escrituras e interpreta da sua forma. Mas Jesus está perguntando: você lê as Escrituras? Você conhece as Escrituras? O que está escrito aí? Como você lê? E como você interpreta? Jesus agora imprensou o cidadão que está tentando testar. Por quê?
Jesus está dizendo isso? Porque se ele observasse a lei de Deus de acordo como ela era, interpretasse da forma que estava, ele não estaria fazendo essa pergunta para Jesus, porque ele conhecia. Ele não estaria fazendo esse tipo de pergunta para Jesus. Aí Jesus, ele não se contenta, não é? Está aí dentro do texto. Jesus pergunta como está escrito e como ele lê, e respondendo ele disse: olha a resposta do nome, vê se ele tinha conhecimento ou não. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Então eu devo amar, pastor, o meu próximo como a mim mesmo. Então o que é que eu quero para a minha vida? Eu quero a salvação de Deus. E o meu próximo? Nós queremos a salvação de Deus. Mas olha, vê se Jesus não está certo em fazer duas perguntas para ele. Porque ele conhecia, ele sabia qual é o caminho para alcançar a salvação, mas está tentando testar Jesus. E disse-lhes, quem é que está dizendo aqui? Jesus, 28. Respondestes bem, faz isso e viverás. Vá, faça isso, faça dessa forma, da forma que você está lendo, e você vai viver. Pronto, vá lá e faça isso. Da forma que você está vendo, está dizendo, está mostrando que é o caminho para alcançar a salvação, faça assim. Mas ele não se contenta. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Aí Jesus agora vai introduzir a parábola e diz: descia um homem de Jerusalém. Alguém já disse que Jerusalém, pastor, está a 800 metros do nível do mar, está lá em cima. E Jericó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, lá embaixo. Então, esse homem está descendo do lugar alto para o lugar baixo. Jerusalém significa céu. E Jericó, Josué, cheiro suave. Céu, Jerusalém, Jericó, cheiro suave. Descia. Esse homem descia. Mas Jesus narrando diz que ele caiu na mão de salteadores. Ele foi pego pelos salteadores, e os salteadores o roubaram, espancaram e deixaram meio morto. Aí Jesus disse que por esse mesmo caminho descia um sacerdote. E a Bíblia diz que o sacerdote que está ministrando no templo, o sacerdote que é responsável pela lei de Deus, passou, a Bíblia diz, de largo. Esse passar de largo mudou de calçada. Quem é o meu próximo? Não, ele mudou para o outro lado da rua. Descia também o levita, que não é esse levita que se diz hoje na congregação que é tocador, cantor. Não é esse levita não. Esse levita era muito próximo do sacerdote.
esses levitas, pastor, eram auxiliares do sacerdote. E o que é que esses auxiliares queriam um dia ser? Sacerdote. Mas veja o que é que o sacerdote faz. Porque alguém disse assim um dia: se conhece o homem pelo seu carro. Aí outros já disseram: se conhece a igreja pelo seu pastor. Pelo sacerdote. Quantas vezes nós nos dissemos lá atrás, e quem começa a pregar, sempre que começa a pregar, quer se espelhar em alguém. Nós estamos nos espelhando em quem? Porque os levitas, a Bíblia diz que também passou de lá. Ora, se o sacerdote, que ele está ali ao pé dele, orientando ele, passou de lá, ele aprendeu o quê? O levita, passar de lá também. Passaram de lá todos os dois. Mudou de calçada, nem quis saber. Mas a lógica agora de Jesus é, na sua parábola, introduzir o judeu. Já falou do sacerdote, já falou do levita, agora ele vai falar, introduzir o judeu. Se enganaram. Jesus introduziu aquele que era mais desonrado. Pelo que disse a mulher lá em João 4 a Jesus: tu sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Eles se odiavam. Aí Jesus vai introduzir alguém que é odiado, não é o judeu. Vai introduzir na parábola agora o samaritano. Descia também o samaritano. Está descendo. E nesta noite tenhamos cuidado para onde a gente estamos descendo. Porque Jerusalém, céu; Jericó, cheiro suave. Será que o cheiro suave desta vida não está nos fazendo descer para Jericó? Para as coisas desta vida, para os cheiros suaves, para as coisas que muitas vezes são atraentes? Percebam-se, só se ia para Jerusalém se fosse para ministrar. O sacerdote não ficava para lá e para cá, não. Eles estão saindo da onde? Estão saindo da adoração. Quando eu saio da porta do templo depois do culto, qual é a minha forma? Depois que eu sair aí, que eu achar alguém na calçada, o problema é dele. Enche a cara de cachaça, cai mesmo por aí. Porque ele está descendo da adoração, tanto os sacerdotes como os levitas. Está saindo do culto. E não está podendo socorrer, não. Estou mudando de calçada. É verdade que a lei de Moisés diz que o sacerdote, ele não podia pegar em corpo morto. Todo mundo sabe disso. Porque eles podiam perder o sacerdócio. Mas lembre que eu, quando estava lendo, enfatizei dizendo: deixou meio morto. Esse homem não estava morto. Agora Jesus vai introduzir um samaritano, o odiado. Sendo tu judeu, pede a mim água para beber, se eu sou mulher. Odiado. Aí Deus, Jesus introduz dentro da palavra para humilhar, para mostrar aonde verdadeiramente estava o amor. Parou, atou azeite naquele homem, despertou ele, cuidou ali, deu os primeiros socorros. Samaritano, desprezado. Jesus está mostrando
que nós precisamos ter amor. Josué, rapaz, mas é o que se mais prega dentro da igreja mesmo, é ter amor. Jesus está dizendo, coloque em prática nesta noite. Coloquemos em prática o amor de Deus. Principalmente, porque os domésticos da fé já precisa ter. Que a gente não somos irmãos. Precisamos estar juntos, amando uns aos outros, sentindo, como diz a Bíblia, a necessidade de um e do outro. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Mas aí fora também. Não, eu fiquei sabendo que fulano foi preso, mas também o que ele faz? Tem que ir preso mesmo. Tomara que fique o tempo todo lá preso. Acho por mim, se pegar uma pena de 30 anos. Só que Jesus ensinou diferente. Jesus disse: quando eu estive preso, cadê o amor de vocês que não foi me visitar? Mas nesta noite eu tenho convicção e certeza da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para nos fazer entender que todos precisam entender o amor de Deus, abrir seu coração para entender o projeto de Deus. Sabe qual é o projeto de Deus? Salvação para todos. Josué, rapaz, para os presos, sim, para os presos. Mas você não sabe por que ele foi preso? Quer salvar. Jesus está querendo salvar pelo seu amor. Lembra que um dia Paulo disse: Timóteo, você sabe qual é o desejo de Deus? Que todos os homens se salvem. Não, mas os presos não está assim nas Escrituras. Todos os homens se salvam. Esse samaritano aqui é uma representação do próprio Jesus. Aqui é o próprio Jesus representado aqui pelos samaritanos. É ele que vai e tem trabalhado, já fez o sacrifício na cruz e não para de trabalhar. Por que Jesus não para de trabalhar? Porque ele disse, foi ele que disse: o meu Pai trabalha até agora. E conclui dizendo: e eu também. Jesus está trabalhando nesta noite, aleluia, para quem sabe fazer uma coisa nova na vida de alguém. Ele não para de trabalhar. Jesus trabalha todo o tempo, ele não para de trabalhar. E o seu Pai trabalha também. Está trabalhando nesta noite de uma maneira toda especial. Eu penso que o Senhor está correndo perigo, mas Deus continua trabalhando. Continua trabalhando. Não para de trabalhar. Bendito seja o nome dele para sempre. O samaritano aqui é a representação do próprio Jesus.
esse homem caído aqui representa aqueles que estão precisando de um socorro. Um socorro bem presente da parte de Deus. E quase que todos os cultos que eu prego, eu não sei se porque eu amo tanto a evangelização, que eu sempre estou dizendo algo que sempre está no meu coração, que é o desejo que outras pessoas entendam e se enquadrem nisso que nós estamos vivendo. Porque eu sei que o sentimento é um só dentro da congregação, e a gente tem um sentimento de querer que o meu vizinho, o meu amigo, o meu colega, o meu irmão alcance a salvação, porque o que nós sentimos, irmãos, o que a gente sente, só sente quem é crente. Essa alegria que a gente sente, a pessoa lá fora não tem como sentir. Por que, Josué? Porque essa alegria quem dá é o Espírito Santo de Deus. Não tem como sentir essa alegria, esse desejo, essa satisfação, esse querer estar na presença de Deus. Só sente quem é crente. Então a gente quer, o desejo é que a outra pessoa, as outras pessoas também sintam o mesmo que a gente sente. Para isso eu tenho que evangelizar. Eu tenho que falar de Jesus. Quando é que eu tenho que falar de Jesus, Josué? Eu trabalho lá, de posse, sendo hoje também não é muito bom, na semana também. Aí Paulo vai responder a pergunta que eu fiz. Quando é que eu tenho que pregar? Paulo responde: há tempo e há fora de tempo. Preguemos o amor para que as pessoas alcancem, aleluia, aquilo que nós já alcançamos. Porque essa tão grande salvação, só quem consegue é quem sente. Me mandando testemunho, só não é todo mundo que pode dar um testemunho desse, de confiança, de esperança. As pessoas dizem aí fora: não, eu estava até precisando mesmo, mas o vereador fulano de tal mandou uma caçamba de areia para cá. Mas a nossa esperança, aleluia, é no bom samaritano. Vai para a estalagem, eu observo. E veja na estalagem, Jesus, narrando a palavra, vai dizer: cuida desse rapaz aí para mim. Toma aqui X, cuida dele. Jesus está fazendo o que, Josué? É representação. O bom samaritano de Jesus. Está fazendo o que, pagando? É só ir para a carta de Paulo aos Colossenses e a gente vê lá, capítulo 2, verso número 14. A cédula, que era contrária a nós nas suas ordenanças, ele atirou do meio de nós, pagou, cravou na cruz. Jesus pagou o preço por nós. Jesus pagou um alto preço. Aqui também, ele está dizendo: aqui o dinheiro. Estou pagando, e se tiver alguma coisa para acertar, quando eu voltar, Jesus vai voltar. Deixou